VoiceOver está ativado. Boa tarde, nós vamos. O que você deseja? Janela. Bem-vindo ao JAWS. Talkback ativado. Bom, pessoas, vou tentar fazer um apanhado sobre essa nova versão do VirtualBox, que já não é tão nova assim, VirtualBox 6, e que também não está tão acessível assim. Houve assim algumas implementações assim na parte mais gráfica, mas o VirtualBox em tese ainda permanece o mesmo. A gente vai procurar utilizar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com eu liguei a lupinha Sistema, agora aqui. arquivo, F, Alt mais F. A gente vai usar a nossa base aqui, vão ser esses três menus aqui, ó, arquivo, Máquina Alt, ajuda, máquina H, Alt e mais H, ajuda. Oráculo VM VirtualBox, Por quê? ferramentas, nome, novo, Esses CTRL mais menus N. aqui, ó, novo, Configurações, descartar, iniciar, descartar T, estado iniciar, T. novo, iniciar, isso aqui não é acessível ao Iniciar, leitor de T, tela. Oráculo, A gente não ajuda, consegue H, ir Alt pra mais cá. H. Deixa eu desligar aqui a lupinha. Infelizmente a gente não consegue navegar para aquele lado direito do VirtualBox, né? Ele é dividido em duas telas, né? Basicamente em duas telas, né? Tem o lado esquerdo, o lado direito. No lado direito no lado esquerdo a gente tem as máquinas virtuais e no lado direito alguns botões para manipular essas mesmas máquinas, além das informações sobre elas e tal. A gente não consegue com o nosso leitor de tela ter acesso a essa parte dessa página aí, mas a gente consegue ter acesso às mesmas informações navegando por entre aqueles três menus ali, o menu arquivo, o menu ajuda e o menu máquina. Então é por eles que a gente vai procurar trabalhar, porque no mais o VirtualBox é mal feito, né, frente aos nossos leitores de tela. Então, nesse sentido, vamos dar uma entradinha aqui no menu Arquivo, F, preferências, CTRL mais G. E vamos partir do princípio que você instalou o menu preferências, mas já entrar Botão aqui. de divisão, VirtualBox, preferência, janela. Digamos que você instalou o VirtualBox agora, a sugestão é, depois de instalar o VirtualBox, vem aqui nas preferências e primeiro adicionar o Extension Pack, né, o pacote de extensões, mas veja que curioso. Permite navegar, idioma não selecionado. Aqui não é idioma, aqui é geral. Olha que curioso. Extensões não selecionadas. E aqui ele está falando de extensões como segunda opção lá desse menu de configurações. Vamos voltar de novo para vocês perceberem. Arquivo, F, preferências, No menu arquivo a gente entra em preferências, aqui tudo relacionado ao VirtualBox, né? Vai ser relacionado à máquina quando a gente for lá no menu máquina. Aqui é o menu arquivos, estão relacionados ao VirtualBox. Botão de divisão. Permite navegar pelas categorias de propriedades globais. Permite navegar pelas categorias de propriedades globais. Lista. Permite navegar pelas idioma não selecionado. Então ele está falando aqui idioma. Extensões não selecionado. Extensões. Depois atualizar. Idioma. Idioma de novo. Tela. Rede. Extensões. E lá embaixo extensões de novo. É claro que Rede, não tela, né? Idioma não selecionado. A primeira opção aqui provavelmente é geral. Deixa eu passar o mouse. Eu vou procurar fazer a navegação a princípio obedecendo os critérios de acessibilidade profunda, ou seja, você é programador, você quer saber qual o nível de acessibilidade do programa que você está criando, perceba se você consegue utilizar esse programa todo ele apenas com teclado. Aí você vai ver se o seu programa é bom. Consigo utilizar o meu programa apenas com teclado? Beleza, agora tenta utilizar esse programa apenas com o mouse. Veja, assim, tem muita gente que diz, mas cara, é muito trabalhoso criar um programa acessível. Cara, para quem gosta não é trabalho, para quem gosta até é um desafio, né? É quase arte, né, fazer esse tipo de coisa. Então, enfim, neste caso a Oracle deixa a desejar. Enfim, vamos ver o que diz aqui. Linux, entrada, geral. Com o mouse passando por cima, veja que como o critério de acessibilidade aqui não é obedecido. Nas setinhas ele não fala geral. Vamos ver o que é embaixo. Entrada. Embaixo entrada, nada a ver com extensão, nada a ver com... Eu não sei o que o VirtualBox está focando errado, aliás, o que o NVDA está focando errado. Eu só sei que se existe um erro aqui, não está sendo... não está sendo cometido pelo NVDA. Está sendo cometido pela própria Oracle. Isso aqui não é de hoje, é de sempre, né? Então, extensões não selecionado. Vamos entrar aqui onde ele fala em extensões, porque aqui também é entrada, aqui são os atalhos. Se eu der um tab... Gerenciador do VirtualBox, Alt mais Guia.
Eu vou para essa guia de gerenciamento do VirtualBox. Você dá uma setinha para a direita. Máquina virtual Alt mais M guia. Eu vou para a máquina virtual. Pode acontecer com vocês de repente vocês não terem aí a tecla Insert, que é o que eu não tenho aqui no meu notebook, então eu tenho que vir sempre aqui quando eu instalo o VirtualBox e trocar aqui a tecla de controle do VirtualBox. Eu troco aqui para o Alt da direita, né? Então eu venho com Edição menor que T maior só que contém. também não é acessível via teclado aqui, né? Eu não consigo manipular isso aqui via teclado, tem que ir com o mouse, localizar a opção com o mouse, ó. Arc Linux retela. A combinação de teclas do hospedeiro. Aqui a combinação de teclas de hospedeiro. Aí eu clico aqui, Acompanhamento de bug. aí coloco. Lista todos os idioma, tela, rede, extensões. deixo lá em extensões Permite navegar. agora. Lista todos os pacotes instalados. Eu já instalei aqui as extensões, né? Mas enfim, Oráculo entrada. vamos fazer de Oráculo novo VN virtual. para o pessoal não se perder. Então, vamos instalar as extensões agora. Arquivo. Preferências. Vamos até CTRL mais G. preferência, arquivo, preferência. Botão de divisão. Lista. Arc Linux máquina. Permite navegar pelas categorias. Idioma. Extensões não selecionado. Então aqui ele vai falar extensões, ignora. Atualizar. Atualizar. Idioma. Idioma. Aqui é idioma mesmo. Tela. Tela, aqui é tela mesmo. Rede. Rede também é rede. Extensões. E aqui é extensões mesmo, aqui a gente dá um tab. Lista todos os pacotes instalados. Eu já tenho um pacote instalado aqui, eu vou remover Menu. ele. Acrescentar pacote. Remover pacote. Vou remover. VirtualBox preferência janela. Remover em cancelar em remover em VirtualBox. Área de trabalho segura. VirtualBox. VirtualBox vocês preferência verem como é que a janela. gente VirtualBox adiciona. preferências. O riglo. Então, VirtualBox preferência janela. Extensões. Rede. Extensões. estou em cima de extensões, vou dar um tab. Lista todos os pacotes instalados. Não tem nada. Eu vou dar o botão direito, botão direito do mouse, que é o nosso menu de aplicações. Menu. Eu não falou aqui, mas enfim, vou dar um Enter. Ela fala, tá, gente? Eu fiz um pouco rápido aqui. Vou dar um Enter e vai abrir a janela do Explorer para me pegar o pacote de extensões. Selecione um arquivo de pacote de extensão diálogo nome. Nome. Caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N. Em branco. Então, quando eu faço o download do VirtualBox do pacote de extensões lá da Oracle, vai vir tudo para a pasta de downloads. Ele vai abrir por padrão o Explorer na pasta de Oráculo. downloads. FRM Record região. Modo de exibição de itens lista. Aqui Semana passada. Grupo. O que eu fiz com o mouse, porque isso aqui é acessível. Então, VirtualBox. VirtualBox preferência Tem janela. problema. VirtualBox pergunta diálogo. Você está prestes a instalar um pacote de extensões do VirtualBox. Os pacotes de extensão complementam a funcionalidade do VirtualBox e podem conter programas que podem ser potencialmente danosos ao seu sistema. Verifique a descrição abaixo e continue apenas caso tenha obtido o pacote de extensão de uma fonte confiável. Cancelar. Instalar em botão. eu peguei Licença da do própria VirtualBox. Oracle. Diálogo VirtualBox extensão. Aqui na licença, ó. Vou com tab, não está acontecendo nada. Vamos rodar aqui. Você tem que pegar, ele não está falando Eu agora concordo. aqui. Botão Alt mais A. Mas é assim, ó, é o termo de licença. Você vai pegar a setinha, vai rodar a setinha até lá embaixo, até terminar o texto, que aqui não foi lido agora, mas ele de certa forma ele acaba sendo lido. De repente é porque eu fui um pouco rápido aqui. E aí o botão eu concordo vai aparecer. Caso você não tenha rolado essa lista até o final dela, esse texto, né, esse termo de licença até o final, o botão não vai aparecer. Como eu já rodei ele até o final, vai aparecer, é só concordar. Virtual. Área de trabalho E segura. aí começa Com símbolo. a instalação aqui do lance. VirtualBox. Informação diálogo ao pacote de extensão Oracle VM VirtualBox Extension Pack foi instalado com sucesso. OK entre botão. Ok. VirtualBox preferência janela. Então, VirtualBox preferência. Não há muito o que fazer aqui, a gente já instalou o pacote de extensões, enfim, vamos dar um ESC. Oracle VM Virtual. E agora a gente vai para o menu arquivos, para o menu de máquina virtual. Arquivo F. Máquina Alt mais M. Máquina, setinha para a direita para a máquina, né? E vamos descer até novo. Novo Novo. CTRL. Tudo que está aparecendo ali na esquina à direita, ali também tem aquele menuzinho, vamos dar um novo aqui então. Botão de divisão. Lista. Arc Linux máquina virtual. Arc Linux.vdi. Tamanho virtual. 16,00 GB. Tamanho real. 2,00 MB. Criar máquina virtual. Diálogo. Nome sistema operacional. Edição. Em branco. Caps Lock ativado. M. Caps Lock desativado. A. G. E. I. A. Eu vou criar uma GEA aqui, vamos ver se... AGIA. Barra de ferramentas. Seta para baixo. Caixa de combinação C. Users Morse VirtualBox VMs. Tá, o lugar onde vai se criar essa máquina virtual, que não mexo. Tipo. Seta para baixo. Caixa de combinação Linux. Já reconheceu que é um Linux. Versão. Seta para baixo. Caixa de combinação Mandriva. 64-bit. Opa, já reconheceu aí que é uma distribuição aí oriunda lá do Mandriva, Modo né? Experience. Botão alterna para o menor 9.
Esse modo aí, ele é um modo recente, tá? Não foi lançado nessa versão, já está rolando há um tempinho e tal. Digamos que seria um modo mais reduzido, né? Mais simples e tal. Mas enfim, não vou fazer por aqui, vou continuar pelo modo tradicional. Próximo, N, Enter botão Alt, deslizante 1024. Então ali eu escolhi as configurações iniciais da máquina, agora eu vou dar memória RAM para ela. Botão de rotação 1024. Tem que estar 1 GB aqui, né? Então vou dar 4. Topo, 1024. Unlock ativado. 4, 0. 9, 6. 4096. Próximo, N, 4 Enter GB. botão Alt mais RAI. Criar um novo disco rígido virtual agora Alt mais C. Criar um novo disco virtual agora, então sim. Criar disco rígido virtual diálogo tipo de arquivo de disco rígido. VDI, VirtualBox Disk Image, botão de opção marcado. Esse que eu deixo assim também. Dinamicamente alocado Alt mais D botão de opção. Aqui é o seguinte, eu vou dar aqui 16 GB para essa máquina. Se ela precisar de mais, o próprio sistema vai dar para ela. É isso que diz o dinamicamente alocado. Caso eu queira que também seja fixo, eu dou uma setinha para baixo. Tamanho fixo Alt mais F Tamanho botão de fixo. opção marcado. Dinamicamente alocado Alt mais D botão de opção Mas marcado. eu voltei aqui com setinha para cima, quero dinamicamente alocado, se for o caso. Próximo, N, Enter botão. Geralmente não é, geralmente. Edição, C, Users Morse VirtualBox VMs magia.vdi. O tipo de. Agora eu vou escolher onde o HD vai ser criado. Botão escolha a localização para o arquivo contendo novo disco rígido virtual. Também não mexo. Deslizante 25.165. E aqui o tamanho do disco. Ó. Se eu der um tab, vamos ver quantos GB o sistema está dando para ele. Edição menor nobre maior 8,00 GB, dando 8 bilhões. Então vou dar um Shift Tab. Deslizante 25.165. Estou ali no deslizante. Quando ele fala isso aí é porque eu posso dar setinha para a esquerda para diminuir ou para a direita para aumentar. Uma setinha por vez por giga, né? Acredito que seja isso. Deixa eu dar 8 setinhas então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que vai dar 16. Vamos ver. Edição menor nobre maior 16. Ok. Criar Enter botão. Criar. Cancelar Enter botão. Criar máquina virtual diálogo disco. Bem, tá pronta a máquina. Só que a gente precisa adicionar um sistema. Aliás, a gente precisa adicionar, né, um disco ao nosso drive virtual, né? Quer seja esse drive CD/DVD, quer seja um drive USB, ele simula tudo isso, né? Eu posso vir aqui, ó, eu posso dar um Enter aqui e já adicionar. Eu já fiz isso no vídeo anterior, no primeiro vídeo sobre VirtualBox. Vamos tentar o segundo método, porque aquele não é tão acessível assim. Arquivo, máquina Alt mais M. Então a gente, assim, ó, Botão de divisão. eu tenho duas máquinas aqui. Tá? Isso é um problema sério, porque quando eu tenho assim, mais de uma máquina, já vai começando a ficar complicado. Porque com as setinhas ele não me diz, ó. Ele não me diz com as setinhas, eu estou dando seta para cima e seta para baixo, navegando pelas duas máquinas, mas ele não fala para mim. Se eu passar o mouse, Ferramentas. Art Linux máquina virtual. ó, ele já está lendo para mim ali o Art, né? Magia máquina virtual. E o Mageia, mais com a setinha. Mal escrito, né? Mal o que dizer. Bom, eu vou ficar em cima aqui do Mageia, e aí eu vou dar um menu arquivos. Máquina Alt mais M. Arquivo, F. Máquina Alt mais M. E aí em máquina eu vou dar setinha para baixo, vou até configurações. Novo ponto. Acrescentar. Configurações ponto. Botão de divisão. Lista. Magia máquina virtual. Pastas da ponto. Cara, aqui em configurações é o seguinte. Permite navegar. Armazenamento não selecionado. Isso aqui não é armazenamento nem aqui nem na China, já é conhecido. Deixa eu passar o mouse para ver o que é isso aqui. Art Linux Mac. Sistema geral. É geral. Por que ele está lendo armazenamento? Eu não sei. Portas seriais não selecionado. Portas seriais. Interface do usuário não selecionado. Armazenamento. E agora esse armazenamento. Aqui em armazenamento é que a gente vai mexer e a gente pode adicionar a nossa imagem ISO. Botão de divisão. Nome. Alt mais. Bom, eu fiz um pequeno corte aqui, mas ainda estando em cima aqui do Mageia, vamos retomar. Arquivo, F. Máquina Alt mais M. Vamos até máquina. Novo ponto. Acrescentar. Configurações ponto. Botão de divisão. Lista. Vamos até Pastas da configurações. Permite navegar pelas categorias de configurações de VM. Interface do usuário. Armazenamento. Vamos até armazenamento. Botão de divisão. Nome. Alt mais M. Edição menor que T maior contém o nome da controladora de... É assim, ó. Não mexemos. Tipo, seta para baixo, caixa de combinação PX4 menor que T. Utilizar caixa de /O do hospedeiro, caixa de seleção marcado menor que Não T maior mexemos quando também. seleciona. Lista todas as controladoras de armazenamento para esta máquina. Tá, aqui assim, ó. Ele vai listar, olha só, a gente tem Controladora, SATA lista.
A gente tem essa controladora SATA, aí tem uma listinha embaixo. Controladora e de lista. Vazio. É aqui onde diz vazio que a gente vai manipular, mas só para vocês saberem. Controladora, SATA lista. Magia.vdi. Controladora e de lista. Enfim, Controladora, SATA lista. deixa eu fazer de novo para vocês Oráculo VM virtual. pegarem mais ou menos como é que Arquivo, máquina, novo CTRL mais Saber N. padrão. Acrescentar ponto, configurações ponto, botão de divisão. Lista. Magia máquina virtual. configurações. Pasta da ponto. Permite armazenamento não selecionado. Aqui tá falando errado, é geral, né? Portas seriais não selecionado. Interface, armazenamento. Vamos até armazenamento e aí a gente vai com Tab. Botão de divisão e de selecionar. Utilizar. Lista todas as controladoras de armazenamento Chegamos para na esta lista. máquina e todas as imagens virtuais e discos. Lista. Controladora e de lista. Vazio. Neste caso que ela tá falando tá vazia, né? Então, vamos dar um Tab. OK Enter botão. A gente vai até o que, mas não é isso. Então vamos com Tab ainda. Cancel Enter botão. Permite navegar pelas categorias de configurações de VM. Permite navegar pelas categorias. Botão de divisão. Seta para baixo. Caixa Mais de um combinação tab. e de secundário master Assim, menor ó. que T maior. Seleciona o slot na controladora de armazenamento utilizado por esta conexão. Os slots disponíveis dependem do tipo da controladora e outras conexões disponíveis. Ponto menor barra QT maior. Aqui é para selecionar slot, guarde isso, porque é depois dessa seleção de slot que vem a opção que a gente quer. Drive óptico. Alt mais de botão. Drive óptico. Aqui a gente vai dar uma barrinha de espaço. Espaço. Menu. E aí uma setinha para baixo, porque já apareceu o menuzinho. Selecionar arquivo de disco óptico virtual. Selecionar o arquivo de disco óptico. É como se estivesse selecionando aqui a nossa imagem, como se estivesse selecionando um CD para instalar um sistema, um pendrive para instalar um sistema, já obviamente com um sistema nele, né? Então, Selecione o arquivo de disco óptico virtual diálogo nome, caixa de combinação recolhido, edição, modo de exibição de itens lista, nome botão de divisão recolhido, acessível não selecionado de 18, Arch Linux 2 de 18, deixa eu dar um M aqui de Mageia. Mint 7 de M, Magia 7.1 leve GMOMX86 sublinhado, Vou dar um VirtualBox, Enter. Magia configurações janela, Magia configurações Então janela, agora está adicionado Mageia, a gente vai até OK. Live CD barra DVD Alt mais L caixa de seleção não marcado, imagem, 2,50 D, unidos meus programas W, lista todas as OK Enter botão. Oráculo VM VirtualBox gerenciado lista. Bem, eu dei OK, fechou a janela. Agora, quando eu der o Enter, quem assistiu o primeiro vídeo, sabe quando a gente dava Enter numa máquina virtual, ela já abria primeiro perguntando onde é que estava a imagem ISO, né? Isso não vai acontecer agora. Eu estou em cima do Mageia, eu vou dar o Enter, ele já vai entrar com o sistema já. Tem o Enter. Magia desligada Oracle Ok. VM VirtualBox. Magia iniciando Oracle VM VirtualBox. Magia executando Oracle VM VirtualBox. Bom, aqui a gente já vai ter uns problemas também, porque a questão aqui vai ser o desligamento dessa máquina, né? Eu vou deixar, porque agora ele vai, em tese, iniciar via Live CD, então nem vou mexer. Bom, agora aqui... Magia executando Oracle VM VirtualBox. Oi pop-up está close window. Desconhecido. Aqui vai caber a vocês, eu vou procurar deixar uma lista de atalhos do VirtualBox, provavelmente na descrição aqui do vídeo, porque a partir do momento que entrou um outro sistema, você não consegue mais dar Alt F4. Você não está mais dentro do Windows, você está em tese dentro do Linux agora. Você está manipulando a máquina virtual, o computador virtual que você criou, né, juntamente com o sistema que você está instalando. Então, é possível fazer aqui algumas, assim, fazer com que o teclado ele volte a ser manipulado ativado. lá no Windows, né? Mas enfim, é uma opção que aí eu confesso a vocês que eu não costumo utilizar, mas só para mostrar Magia executando Oracle. Magia executando Oracle VM como é Virtual. que funciona Magia executando Oracle VM VirtualBox. a acessibilidade do VirtualBox quando a gente está com essa janela aqui. É normal, tá? Eu vou vir aqui, ó. Desconhecido. Magia executando Oracle Esses VM menus VirtualBox. são todos- Desconhecido. Todos eles invisíveis ao leitor de tela. Tô fazendo com o mouse, tá, gente? Ó, não é lido, ó. Magia executando Oracle VM VirtualBox. Oi menu bar close window. Não é Desconhecido. E não há uma razão para Desconhecido. que não seja lido, a não ser a falta de atenção mesmo dos caras, e, enfim. né? Magia executando Oracle VM VirtualBox. Veja como Desconhecido. é complicado a criar uma máquina virtual aqui. Veja como é complicado. Magia executando Oracle VM VirtualBox.
Pois é, tá me dando aqui algumas opções. Eu não vou fazer isso agora. Oráculo, deixa eu Oráculo VM, fechar, fecha. Fechar a máquina virtual, fechar, fecha a janela. Magia pausada, Oracle VM VirtualBox. Magia, Saving THE Execution Stat manipular. OF THE Virtual Machine. Olha, está salvando o estado. Isso aqui também é interessante. Eu vejo que eu não queria, VirtualBox. digamos que Oracle VM tivesse, VirtualBox. sei lá, dado um erro na máquina e eu não quisesse que esse último estado tivesse sido salvo. Tivesse dado um bug, alguma coisa. Então, eu estou em cima do Mageia, eu vou dar o menu arquivos. Arquivo, máquina Ultima. Novo CTRL Tô em mais N. máquina, só que eu vou dar seta para cima agora. Estou em novo, vou dar seta para cima, para ir lá para as últimas opções. Organizar, S. Criar atalho na. Exibir no Explore. Atualizar, exibir a loja. Descartar o estado salvo, E. Descartar o estado salvo. VirtualBox pergunta diálogo. Você tem certeza de que deseja descartar o estado salvo das seguintes máquinas virtuais? Magia, esta operação é equivalente a reiniciar ou desligar a máquina sem desligá-la utilizando os meios fornecidos pelo sistema convidado. Cancelar, descartar em botão. Oracle VM VirtualBox gerenciador janela. Lista. Tá descartado. Bom, gente, assim, no mais, fica a cargo do usuário, né? Procurar fazer os seus experimentos e, enfim, à medida que isso for melhorando também, eu vou passando aí para os amigos, para as amigas, né? Mas é uma acessibilidade parcial, onde você tem que se virar em 2 ou 3 aí para driblar essa ineficiência da Oracle, né? Que está defecando para nós. Talvez eu mostre outras formas aqui de gerar máquinas virtuais, talvez não, eu vou mostrar, porque o Windows tem uma iniciativa interessante, então fiquem ligados no canal. O Windows tem uma ferramentinha que foi embutida agora no Windows 10 que possibilita manipular, seria uma sandbox, né? Talvez eu faça um vídeo sobre essa sandbox, não, talvez não, farei um vídeo sobre a sandbox. Vai ser bem legal, pelo menos no que diz respeito à manipulação do Windows, vai ser interessante. Enfim, dúvidas estamos à disposição. Não se esqueçam aí de favoritar o canal, enfim, todo aquele procedimento aí que o YouTube nos insiste aí a nos impor. Tá bom, gente? Então tá, um abração, tchau, tchau.